Bom, gente, agora a gente vai continuar o nosso bate-papo e a gente vai falar sobre como é que a gente cuida, né? A gente já falou de tantas dores e agora a gente vai falar como que a gente pode cuidar. Então, eu convido o Gustavo e a Clarinha, por favor. Você sim. Essa é melhor lá. Tá, porque a Ana Paula estava aqui, Guilherme aqui, agora eu aqui, entendeu? Toda uma estratégia. Bom, gente, nós vamos falar, né, como é que a gente cuida de todas essas dores que foram ditas e estamos entre cuidadores. Então, por favor, eu peço que vocês participem desse momento, tá? Bom, vamos lá. Eu sou psicóloga, né? A Clara é psiquiatra, o Gustavo é psiquiatra, e a gente faz muito um trabalho em conjunto, né, para cuidar dessas pessoas que estão em sofrimento. Então, uma coisa muito importante é a gente entender a singularidade de cada um, né? A gente aprende muitos protocolos na psicologia, na psiquiatria, né? E a gente vê o quanto que é importante a gente ser único para aquele paciente, entender aquele paciente como único, né? E aí, Gustavo, eu queria te perguntar uma coisa, assim, como é que essa ideia de singularidade aparece na psiquiatria, né? E como é que a gente assim, importante a gente fugir dessa receita pronta, né, de como resolver as coisas e olhar além do diagnóstico. Queria te ouvir. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, né, com essas pessoas que eu tanto admiro e que eu gosto tanto de trabalhar. Bom, na psiquiatria, né, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que cada pessoa é uma construção do que ela viveu, né, dos traumas que ela teve, das vivências positivas que ela teve, né, do ambiente que ela viveu, né, e entender que cada pessoa ela enxerga de uma forma esse cuidado. Já quando chega no consultório, essas pessoas já são diferentes por si. Por exemplo, até o difusor do consultório, que tem um cheirinho super agradável, não agrada a todo mundo, né? Então, já começa as pessoas a dizerem, eu não gostei disso, né? Eu sempre começo uma roda de conversa sobre esse assunto entre consultórios, falando uma história que ela parece boba e que eu não lembro muito bem onde eu vi, mas que ela é bem interessante, que é sobre o ponto de vista das pessoas. Ela diz assim, que Maria era casada com Nepomuceno. E Nepomuceno, ele reclamava muito de Maria, porque ela era uma pessoa muito dedicada a ele, então ela colocava o prato dele na mesa, ela passava a roupa dele, ela ligava para os médicos para marcar quando ele tinha consulta, ela fazia o lanchinho dele para ele levar para o trabalho e mandava mensagem para ele para saber se ele lanchou. Então, quando ele se referia a Maria, ele dizia, Maria é um carrapato, eu não suporto mais, ela me sufoca. E o casamento acabou. Maria se casou com José. E José, quando falava de Maria, ele dizia o seguinte, Maria é maravilhosa, porque ela cuida de mim. Ela coloca meu prato na mesa, ela passa minhas roupas, ela se preocupa até se eu tenho médico. Ela manda o lanche dentro da minha lancheira e ainda se preocupa se eu tive tempo de comer. Então, Maria é maravilhosa, eu a amo, sem ela eu não conseguiria estar tão feliz. Então, veja, a mesma situação com dois pontos de vista diferentes. Isso é só para ilustrar o quanto que nossos pacientes são singulares, né? Cada um do seu jeito. É muito difícil, às vezes, dentro da medicina, a gente não respeitar certos protocolos, o que é nível de evidência A, o que é primeira linha de tratamento, porque dentro daquela história de vida não cabe aquela primeira linha de tratamento. Aquela primeira linha de tratamento não vai servir de nada, entende? Então, a gente precisa entender muito bem quem está na nossa frente, né? Quem está chegando para ser cuidado, para que a gente adentre esse universo, se conecte com aquela história. Isso é vínculo. E eu acho, como psiquiatra, que é impossível a gente trabalhar e fazer uma relação funcionar, né, um tratamento funcionar, sem um vínculo terapêutico positivo.
né? Então, essa relação ela precisa ter essa singularidade. Cada paciente é um. Então, eu penso dessa forma. Perfeito, perfeito. E na terapia do esquema a gente vai falar muito, né, que é a partir do vínculo que vem a cura, que vem o cuidado, né? E aí eu queria te ouvir, Clara, como é que você vê aí essa tensão, né, entre o uso dos protocolos e essa necessidade do cuidado individualizado, né? E como que a psiquiatria pode ser mais personalizada, assim, como é que a gente pode ter um olhar mais único, assim, como o Gustavo falou. Bom, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. O Insere, ele é também a minha casa, tá? Porque eu fiz a formação em terapia de esquema e foi um grande divisor de águas na minha vida, como um todo, não apenas na minha profissão. Então, estou muito feliz, agradeço o convite, Jaque. Então, os manuais diagnósticos, os protocolos, os guidelines, eu costumo dizer assim, eles são um norte, uma bússola que nos aponta o norte, mas eles não vão determinar o caminho. A gente precisa deles, a gente realmente precisa, nós precisamos nos guiar por eles. Se não nos guiarmos, a gente vai estar negando a ciência. Mas a gente não precisa engessar essa relação, porque, de fato, cada paciente tem uma subjetividade e uma singularidade. Eu acho que todo psiquiatra deve já ter tido conflitos com o DSM. O DSM é o nosso manual que a gente hoje é a maior referência de diagnóstico psiquiátrico. E o DSM, ele tem conflitos, ele tem erros. Quando a gente vai, às vezes, sabe, estudar algum caso de algum paciente, comumente nós nos deparamos com isso. Poxa, DSM, como é que você está dizendo isso, se lá está dizendo isso, e a gente não consegue fazer dessa forma. Então, eu acho que o segredo é a gente colocar a ciência dentro do paciente e não a gente enquadrar o paciente na ciência. E aí isso é tudo. Inclusive, o juramento de Hipócrates, né, que a gente faz, ele diz isso, né? A gente precisa usar a ciência em prol do paciente e não em prol dos meus próprios interesses. Então, eu acho que o médico, que ele fica muito engessado nesses manuais, nesses protocolos e nos diagnósticos, muitas vezes, eles usam aquela técnica em prol dele mesmo, para ele ficar tranquilo, para ele, sabe, para ele se sentir atendido, sabe? E eu acho que a gente precisa usar a teoria, a ciência, os manuais em prol do paciente e não se engessar. Não podemos negar, mas também nós não podemos nos ater a isso. Só que aí tem um fato interessante, sabe, Carol, é que a psiquiatria hoje ela já entende essas variações, né? E aí existe um novo conceito hoje que é de endofenótipos. Então, por exemplo, o transtorno depressivo maior. Então, hoje já estão sendo desenvolvidos novos conceitos de endofenótipos, que são as variações possíveis que podem estar ali dentro. E isso já é um caminho para a gente, não é? Então, eu coloquei isso para expor aqui que essas questões categóricas, elas não negam essa singularidade. E é importante também a gente pensar que, entende, transtorno depressivo maior. Aí, um dos critérios. Pensamento de menor valia ou desesperança. Como que cada um vai referir isso? Como é que você vai perceber isso na vida de cada um? Não é? O que é que daquela pessoa, da história de vida daquela pessoa, tem que compensou aquilo ou descompensou? Entende? Então, eu acho que a gente precisa... E aí, para isso, a gente precisa de vínculo. E a gente precisa de tempo. E tempo é algo muito valioso hoje e é algo muito escasso. Não é todo mundo que tem isso. E, então, assim, eu costumo colocar como exemplo até o meu caso, porque eu tenho TDAH e eu vim descobrir na vida adulta. E quando minha mãe foi preencher algumas perguntas, e aí... Porque, aí, vejam, para você dar diagnóstico, por exemplo, de TDAH no adulto, o DSM exige que tenha tido prejuízo em decorrência do sintoma antes dos 12 anos. Senão, você não pode diagnosticar. Então, a minha mãe disse que eu não tinha prejuízo.
porque eu era uma boa aluna e porque eu era uma boa menina. Mas eu tive uma dificuldade enorme, um sofrimento enorme. E como que você vai determinar hoje o sofrimento que passou lá atrás? Só eu sei o que eu sofri para conseguir estudar. E hoje eu sei o que me sustentou. Não é? Hoje eu sei o que me deu suporte. Meu pai muito crítico, meu auto-sacrifício. Então, meu auto-sacrifício ficou em função, não é, do meu TDAH, mas hoje ele me descompensa. Então, percebe como varia isso ao longo do tempo. E, então, assim, não podemos... Eu, por exemplo, deixo de dar um diagnóstico de TDAH para alguém, por isso não deixaria. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, flexibilizar, sem, claro, romper com a ciência, né? E, enfim, é isso aí. Perfeito, Clara. E o quanto que ainda tem muito... Que uma das coisas da ideia da gente se bate-papo é da gente... para quem vai estar nos ouvindo, né, de casa, porque a maioria aqui já é da área da psicologia, enfim, da psiquiatria, mas para quem está nos ouvindo de casa, tem muito julgamento, assim, tem muito preconceito em ir ao psicólogo e ir ao psiquiatra, né? E aí eu quis começar falando sobre o diagnóstico, mas também nem todo mundo que está em sofrimento necessariamente está em algum diagnóstico, tem algum diagnóstico, né? E aí eu queria que você falasse, Clara, um pouquinho quais são os sinais que você costuma observar em quem não está conseguindo lidar sozinho, né, com as suas dificuldades, mesmo que não verbalize isso, né? Como é que a gente consegue observar isso, até para ajudar quem observa que o companheiro, de repente, ou um amigo está tendo alguma dificuldade, mas a gente não entende direito o quê, né? Quais são os sinais que a gente consegue observar aí para essa ajuda? Olha, eu acho que são duas situações diferentes, né? Com o nosso paciente e com o nosso amigo. Com o nosso amigo, nós vamos ter uma dimensão muito mais clara, muito mais ampla, né? Porque já conhecemos aquela pessoa, já temos aquela história e nós já temos um espaço ali. Com o nosso paciente, é mais difícil. Nós percebemos isso. Quando a informação não vem na fala, né? Porque existem várias formas de comunicação e a melhor forma de comunicação, para quem tem 1h30 para avaliar alguém, é a fala. Mas, quando não vem a fala, o corpo ele dá sinais. Eu acho que, principalmente, o olhar, a postura, o semblante, a face, né? A fisionomia. No consultório, para conseguir perceber uma gravidade que não está explícita nas palavras, eu gosto de contar com a minha equipe. Eu gosto de contar, por exemplo, com a secretária, eu pergunto. Muitas vezes eu vou na conversa do paciente com a secretária. Entende? Não ficou claro esse caso desse paciente, eu não acho que, sabe? Eu acho que ele ainda tem alguns sinais de gravidade, que precisa de ajuda, então eu vou ver a conversa dele com a secretária. Eu peço autorização para conversar com alguém da família, tá? Sabe que tem eu olho a rede social dos meus pacientes também, tá? E, inclusive, hoje já tem uma ferramenta de inteligência artificial que já está sendo usada em consultório. E que, pelo que o paciente usa da rede social, ele gera um cálculo para dar para a gente um panorama de como ele realmente está. O que ele procura, o que ele busca, o que ele consome. Você já passe para a gente, pois né? Pois é. Então, assim, a gente precisa... Quando não está claro, né, o que o paciente... assim, quando o paciente não verbaliza, né, que está muito frágil, porque quando você fala aí caminhar sozinho, na verdade, é quando ele não verbaliza que sozinho não consegue. Na verdade, sozinho a gente não consegue, ninguém consegue, né? Eu acho que você quis dizer quando o paciente ele não verbaliza o real sofrimento dele, não é isso? Então, a gente vai precisar investigar. Nós somos detetives também, né? Psiquiatras, psicólogos, né? Então, assim, eu costumo fazer isso. Eu costumo ir na recepção para ver como é que o meu paciente está. Eu recebo o paciente na recepção, eu busco, e lá eu observo a postura, eu observo o semblante, o que ele está fazendo. Eu pergunto às minhas secretárias as atitudes dele. Eu busco, né, outras informações para que eu consiga acessar o sofrimento do paciente, já que ele não verbaliza. A pergunta foi essa, não foi? Foi sim, minha flor. Guga, você quer complementar, quer falar sobre isso? Eu concordo com a Clara, né?
E acho também que esse tempo que ela falou, né, uma primeira consulta, ele é essencial para que a gente se conecte com o paciente e escute a história de vida dele. O psiquiatra é um profissional que ele não precisa se ater necessariamente àquele sintoma que está levando o paciente ali. Então, quando o paciente chega na minha sala, eu não pergunto exatamente o que ele está sentindo, o que trouxe ele ali. Eu pergunto da vida dele. Eu pergunto quem ele é, o que é que ele gosta, com quantas pessoas ele mora, o que é que ele gosta de fazer nos momentos de lazer. E, às vezes, os sintomas aparecem aí, já nessas primeiras perguntas. Porque se eu pergunto a um paciente o que é que você gosta de fazer e ele está muito deprimido, sabe o que ele vai responder? Não sei. Então, o sintoma aparece aí, numa conversa nas entrelinhas. Eu acho que a gente precisa também aprender a se comunicar com o paciente para além de um checklist de sinais e sintomas. Porque o psiquiatra ele precisa adentrar esse universo, senão ele não consegue captar o que o paciente está sentindo, né? Então, a minha primeira consulta, eu sempre converso muito com o paciente. Eu pergunto das relações dele, dos relacionamentos familiares, né? Da maneira como ele se relaciona com os amigos, né? Para onde ele sai, o que é que ele gosta. Então, eu acho que conhecer quem está ali com a gente é uma excelente dica, né? Para que a gente possa compreender, né? Para além do que é dito, né? Então, eu prezo por isso. Perfeito, perfeito. O cuidado, né? O vínculo e até assim, quando eu falei da questão do amigo, né? Como é que a gente consegue perceber se um amigo tá mal, tá acontecendo alguma coisa? Às vezes ele começa a se isolar, né? A gente é mais fácil mesmo, porque a gente vê um antes e um depois da pessoa, né? Então que a gente consiga se conectar, busque se conectar, que é isso que a gente faz com os nossos pacientes e é isso que a gente pode fazer no nosso dia a dia, com os nossos amigos, nossos familiares também, buscar se conectar, que é através dessa conexão que vem o cuidado, né? Guga, como é que a gente pode apoiar alguém que está sofrendo, mas resiste buscar ajuda, né? Que tipo de abordagem costuma funcionar melhor nesse momento? Olha, o que faz com que as pessoas não busquem ajuda são os motivos mais diversos possíveis, né? Às vezes, a sintomatologia é tão forte que ela não tem força para buscar ajuda. Então, essas pessoas elas precisam ser levadas ao profissional. Então, as pessoas que estão perto dessas pessoas precisam entender que ajudar não é só você dizer conte comigo, é você dizer eu vou com você. Entende? Porque a pessoa não tem forças para ir. Outro motivo é o preconceito. As pessoas têm muito preconceito com os remédios psiquiátricos, porque, infelizmente, ao longo da história, a gente viu muito isso, né? Essa estigmatização do paciente psiquiátrico, dopado, babando, robotizado, ao passo que, no meio do século passado, o advento dos medicamentos mudou muito a realidade dos pacientes psiquiátricos, porque diminuiu muito o estigma, né? Esses pacientes passaram a se internar menos, mas, ao mesmo tempo, eles apareceram mais, com sequelas, né? E aí também surge outro ponto. Familiares que escondem os seus filhos que têm algum sofrimento psíquico. Gente, a gente está no século XXI, em 2025, e eu tenho história no consultório de pessoas que nunca contaram que têm filhos em outra cidade, porque ele está isolado, tá? Então, isso existe até hoje. As pessoas têm medo de ficar dependente do remédio, dos efeitos colaterais. Só para se ter uma ideia, os estudos mostram que 50% das pessoas que iniciam tratamento psiquiátrico abandonam o tratamento nos primeiros 6 meses. Seja por efeito colateral, seja por não entendimento do que está acontecendo, seja por se sentirem bem logo, né? Então, isso aumenta muito o risco de recaída dos sintomas, né? E essa semana eu atendi um paciente que foi muito interessante, porque ele tinha uma resistência enorme a se tratar.
Ele é um artista, mora em São Paulo, e super criativo, fumava cannabis, então completamente contra a medicina alopática. E daí, com a primeira consulta, a conduta foi feita, os exames solicitados, e aí ele começou a fazer uso da medicação. No retorno, um mês depois, ele falou: Gustavo, sabe qual era o meu maior medo? Que a medicação mudasse a minha essência. E, ao contrário, eu acho que eu estou mais eu, porque eu não me lembrava como era se sentir assim. E veja como isso, essa fala tem uma potência que salva vidas. Porque, ao mesmo tempo que a gente escuta muito as pessoas dizerem não vá para a medicação, temos outros artifícios. Gente, nunca desencoraje ninguém a procurar uma ajuda, uma opinião psiquiátrica, porque, às vezes, você não está enxergando a gravidade, né, dessa sintomatologia, não aparece ali, né? Então, quantos pacientes também manifestam sintomas depressivos sorrindo, saindo, bebendo, estando nos bares, eufórico, feliz da vida, né? E, de repente, você vê uma morte por suicídio de uma maneira inesperada. Então, eu acho que é muito difícil a gente saber como levar essas pessoas até a ajuda, também porque, apesar de estarmos em 2025, ainda é complicado dizer você precisa de um psiquiatra, porque você pode estar chamando a pessoa de louca, né? Algumas pessoas ainda entendem assim, mas aí é que entra um trabalho maravilhoso de pessoas que têm coragem de se mostrar nas redes sociais, como a Clara, né? Como tanta gente que está aqui, que faz um trabalho bacana, diminuindo estigmas, levando assuntos que não sairiam dos consultórios e dos congressos para dentro da casa das pessoas, né? Em vez das pessoas estarem se distraindo, né, com futilidades, elas estão vendo um monte de informação que pode salvá-las, levá-las até uma ajuda. Então, é difícil, é complicado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um ato de cuidado. Você chegar para alguém que você gosta, que você conhece, e você dizer, olha, eu sei que você não está bem, essa não é a pessoa que eu conheço, e está tudo bem se você procurar ajuda médica, psiquiátrica. Isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de loucura, pelo contrário, isso é um sinal de recomeço, né? As pessoas temem se desconectar consigo mesmo pelo tratamento medicamentoso, mas, ao mesmo tempo, elas se esquecem que o sofrimento também faz com que elas se desconectem de si mesmas. Então, a gente, quando sofre, a gente se afasta, né, de nossa essência, mas, ao mesmo tempo, o sofrimento nos ensina. Isso não quer dizer que a gente deva confundir nossas emoções com doença. Não é isso, tá? Mas que a gente possa saber a hora de pedir ajuda e encorajar as pessoas a sempre pedirem socorro, porque a gente também vê um monte de tentativa de suicídio por pessoas que não conseguiram verbalizar o seu sofrimento. Pois é. E Google, e eu vejo muito, assim, até nos meus próprios pacientes, né, como psicóloga, quando eu indico ir para o psiquiatra, a gente tem que trabalhar esses mitos, né, essas vozes internalizadas que são ativadas, né, de que você é um louco, que não pode, e aí até para que consiga. E por isso que é tão importante esse trabalho em conjunto nosso, né, Clara, né, Guga, assim, da psiquiatria com a psicologia. E eu queria ouvir vocês. Perfeito. Cara, só fazendo um adendo na fala do Guga, eu acho assim que se resume realmente em duas situações. Uma, a desestigmatização. E aí a gente precisa usar exemplos assim muito claros, muito acessíveis a todo mundo. Eu gosto de falar o seguinte: olha só, se você tivesse com pneumonia, você ia recusar um antibiótico? Eu gosto de perguntar: se você tivesse com pneumonia, você ia ter vergonha de ter pneumonia? Não é? E não há diferença. Não é? É uma doença como qualquer outra. E aí, por exemplo, o paciente da gente, ele usa um antidepressivo e usa outros 10 medicamentos prescritos por outros profissionais.
Se ele tiver um prurido, uma coceirinha, ele vai dizer que é um antidepressivo. Então, eu acho que a gente precisa realmente levantar essa bandeira, tá, dessa desestigmatização. As pessoas precisam falar, as pessoas precisam expor. Nós estamos caminhando em favor disso, tá? Mas a gente precisa mostrar, não ter medo de mostrar a nossa vulnerabilidade. E nós, enquanto profissionais, nós precisamos colocar ali o nosso lado humano. Isso também tem no julgamento hipocrático, né? Sim. Que eu seja apenas o ser humano ali, né? E não negue a minha humanidade. Então, muitas vezes, você ajudar alguém a pedir ajuda é você expor a tua vulnerabilidade. E aí, o profissional de saúde como um todo, não apenas saúde mental, ele precisa descer desse pedestal, porque é por isso que muita gente não vai. Exato. Compreende? E isso é um ato de humildade, e não é todo mundo que tem humildade, né? Então, quando alguém resiste em se mostrar, em expor a vulnerabilidade, e você expõe a tua própria vulnerabilidade, você está dando espaço, né? Você está realmente mostrando a tua humanidade, e vínculo é uma ponte que se constrói entre dois humanos. Se o paciente está aqui, ele está com o lado dele humano aqui, vulnerável, mas ele não tem, do outro lado, a humanidade, né? Ele não vai vincular, não adianta. O vínculo precisa ser feito entre dois humanos. E aí tem até um dado interessante sobre isso, das pessoas evitarem, não é? Buscar ajuda. Tem um estudo recente que mostrou que mais de 55% das pessoas do estudo preferem fazer psicoterapia com a IA. Uhum. E o motivo foi o medo do julgamento. Não é? Eu vi seu vídeo. Pois é. Então, assim, nós precisamos falar disso e falar muito disso. E nós precisamos estar constantemente fazendo um exercício de humildade e colocando a nossa humanidade. Porque, assim, é um muro que você cria. Um médico, um profissional de saúde vaidoso, um profissional de saúde, como é que eu posso lhe dizer, sem humildade, não é? Orgulhoso, não é? E se você prepotente, você está criando uma barreira para algo que já é tão difícil, não é? É isso. Eu gostaria de colocar uma questão para vocês dois também. A gente está falando aqui do preconceito, com medicamento e tudo mais. E eu gostaria de trazer uma outra perspectiva, e isso acontece dentro do meu consultório, e não infelizmente não é uma coisa rara de acontecer, que são pacientes que chegam indicados por psiquiatras, que visivelmente obviamente têm um diagnóstico, e que o psiquiatra nunca deu o diagnóstico. E aí eu entro em contato com o psiquiatra, e o psiquiatra diz que é melhor não dar o diagnóstico, porque essa pessoa vai ficar rotulada. Né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito disso, porque o estigma começa, às vezes, dentro do próprio consultório de psiquiatria. Né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. Jaque, eu lembro uma vez que eu estava no início da minha profissão e que eu recebi no consultório um paciente, filho de médicos, e que ele tinha uma personalidade esquizotípica. E, com muito cuidado, eu fiz algumas consultas e falei do diagnóstico. A mãe, uma médica, ela me disse: com que propriedade você está dizendo que meu filho tem esse diagnóstico? Por que você está dizendo isso? Você está rotulando meu filho. Eu falei: não, eu estou ajudando o seu filho a se entender e a buscar tratamento, né, para que ele possa vencer as próprias dificuldades, porque vocês mesmos me contaram uma história que é compatível com isso. Então, dar diagnóstico, às vezes, é uma faca de dois gumes, né? O paciente tem direito de saber o diagnóstico dele, mas, às vezes, determinados diagnósticos fazem com que alguns pacientes que têm um funcionamento mais tendencioso para esse lado, a se colarem nesse rótulo e a justificarem tudo é o transtorno, né? Isso é bem comum no transtorno de personalidade. Então, eu sou borderline, então é isso aí, né? Meu médico falou que eu sou borderline, isso é culpa do borderline, então você vai ter que aprender a conviver com borderline. Não é bem assim, né? Mas
Ao mesmo tempo, falar sobre o diagnóstico para o paciente é muito importante para que você possa dar as ferramentas para ele buscar o tratamento adequado, a psicoterapia adequada. Isso acontece muito também, no meu caso, que sou psicogeriatra, na hora de dar um diagnóstico de demência. Tá? As famílias ficam muito perdidas e não querem aceitar às vezes, e você fica numa situação muito difícil de introduzir um assunto tão delicado, né? Mas que a pessoa precisa do diagnóstico para uma reabilitação cognitiva, né? Mas às vezes a própria família não aceita, tá? Então esse ainda é um terreno que a gente precisa de muita sensibilidade, e que o sempre não é a palavra de ordem, né? Cada caso é um caso. Então, eu confesso que, às vezes, tem determinados diagnósticos que eu demoro mais a dar mesmo. Eu acho assim, Jaque, nós somos acusados, né? Assim, psiquiatra rotula todo mundo e dá rótulo para todo mundo. Eu não acho que a questão é rotular, né? Eu acho que é realmente nomear. O que a gente não nomeia não existe. E o que não existe, não tratamos. Agora, de fato, eu acho que alguns diagnósticos, dentro de alguns contextos, eles devem ser dados com estratégia. Tá? Então, nós precisamos, às vezes, esperar um pouco. Nós precisamos, às vezes, preparar aquele paciente para aquilo. Não é? E nós precisamos também, Jaque, mostrar o diagnóstico dele como uma estratégia de autoconhecimento e de pertencimento. Não que ele vai pertencer àquilo, mas ele entende o motivo, ele sabe que ali é um embasamento para aquilo, pelo que ele está sentindo. A gente fala para ele também que ele não está só. Olha que libertador. Eu não estou só, porque muitas pessoas têm isso, porque isso tem um nome, e tem pessoas estudando sobre isso para me ajudar, não é? Então, nós precisamos dar ao paciente, ele de fato, ele tem direito à verdade. Ele tem direito à verdade. Eu não costumo esconder. Eu costumo falar, mas alguns casos, assim, muito específicos, eu tenho que criar uma estratégia mesmo. Tem que haver uma individualização. Exato. Né? Perfeito. E eu acho que isso que é o cuidado com o paciente. Né? Perfeito. Eu percebo justamente uma dificuldade maior quando se trata de transtornos de personalidade. Né? Também porque os transtornos de personalidade, até algum tempo atrás, eram entendidos como um diagnóstico sem nenhuma possibilidade de um prognóstico de maneira nenhuma positivo. Mas fala isso, né? Se for no grupo, vai estar dizendo assim, não tem cura. Não tem cura, exatamente. E aí eu entendo também que o diagnóstico ele é libertador. Porque o indivíduo chega no consultório sem compreender por que ele funciona de uma maneira tão diferente das outras pessoas, né? Sem compreender de onde isso vem, e muitas vezes com o desejo de ter o diagnóstico e não receber o diagnóstico. E aí, quando eu entro em contato com o psiquiatra, ele me diz não, mas aí eu vou rotulá-lo, né? E aí isso vai ser um outro problema na vida dele. Né? E, claro, então, é uma excelente oportunidade de discutir com o terapeuta como vamos introduzir esta forma de dar o diagnóstico. Exatamente. E, na minha opinião, não é só um direito, mas na minha experiência também é claro que existem casos e casos. Né, e é justamente isso, né? Essa conversa aqui, que é entre psiquiatras e psicólogos, né, mostra justamente que a gente precisa construir essas pontes entre o biológico e o simbólico, né, para que a gente possa ajudar as pessoas. E assim, a gente precisa, essa questão, né, dizer, do transtorno de personalidade, é que, muitas vezes, a forma como o diagnóstico é dado, ele é dado como uma sentença. E aí, muitas vezes, tudo que o paciente precisa é daquilo, é daquela sentença. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Né? O diagnóstico, eu acho que ele deve ser uma escada e não uma muleta.
para o paciente se arrastando ao longo da vida. Tem que ser aquele pezinho, ó, vou dar aqui um pezinho aqui para você subir. Assim como o remédio. O paciente tem que ter a consciência que o remédio ele é uma escada. Eu vou te dar uma ferramenta que você vem aqui, até porque o sofrimento psíquico ele é multifatorial. São vários vetores e a medicação eu estou agindo em um vetor, que é o bioquímico. Então, a gente precisa conscientizar o nosso paciente e dar, assim, comunicar para ele a forma que a gente comunica, né, o diagnóstico. Ele realmente precisa de estratégia e isso é muito individualizado. Porque o diagnóstico psiquiátrico ele é estigmatizado muito, porque, entenda, todo diagnóstico psiquiátrico começa com o nome transtorno. Sim. E aí o nome transtorno é estigmatizado porque começaram a dizer que o louco é transtornado. Entende? Então, transtorno de ansiedade é loucura jamais, né? A gente não, é um diagnóstico da psiquiatria que é o que vulgarmente chamam de loucos, né? E transtorno é porque é tudo aquilo que não tem uma causa específica. E porque é um somatório, né, um contexto de pacientes que não tem uma causa específica. E a gente precisa também deixar muito claro que aquele diagnóstico é dele, mas ele tem essa singularidade, porque ele vai se comparar com outras pessoas. Né? Eu acredito que todos os diagnósticos psiquiátricos eles têm um espectro. Um dos meus questionamentos ao DSM é esse. Um dia eu estava assim, minha mente vagando, e eu disse... Mas por que só o transtorno do espectro autista tem o nome espectro? Porque todos os transtornos da psiquiatria existem um espectro. Exatamente. Aí depois eu pensei assim, eu falei, Clara, fica quieta, porque se já tem, se porque é com TEA, já está toda essa confusão, né, de tanta gente querendo entrar. Pois é, então é melhor assim mesmo. Mas tudo é espectro, não é? Então a gente precisa também passar isso para ele, porque ele vai se comparar, mas fulano tem isso, mas fulano tem aquilo. Então é muito subjetivo. Cada paciente é único. Você fala do DSM, mas também existe a CID-10, né? A CID-11, que vai entrar em vigor ainda, já entrou, mas não entrou. Então, existe o código da doença, né? Mas, na clínica, as doenças, os transtornos, eles se manifestam quase como uma impressão digital, né? Por quê? Porque ele é único, irrepetível, muito humano. Então, cada um traz o seu traço de humanidade dentro daquilo, né? Então, dentro daqueles sinais e sintomas, a gente pode colocar, né, várias pessoas, mas tem pessoas que não vão se encaixar ali e que merecem serem cuidadas. Perfeito. Eu acho que a Cacau tem uma dúvida. Tenho. Queria fazer um adendo nessa discussão que vocês estão trazendo, que é super interessante, falando sobre os estigmas, porque eu trabalho com a infância e adolescência, e aí é que é muito difícil convencer os pais da necessidade da medicação, né? E se confunde muitas vezes, mas isso aqui precisa, numa fase do desenvolvimento, e eu acho que muitas vezes a medicação é o que vai ajudar aquela criança a chegar no máximo potencial dela naquela fase. Claro que isso tudo tem que ser muito bem estudado. E eu acho que isso ainda gera muita insegurança nas famílias. Eu vou medicar uma criança, às vezes de 7 anos, e às vezes ela vai se beneficiar daquilo, vai conseguir, às vezes, colocar aquele potencial, né? Eu queria ouvir. Eu sei que não é muito a praia de vocês, mas se vocês pudessem falar um pouco sobre isso também, eu ia gostar de ouvi-los. Obrigada. Não, eu acho que a medicação ela é vista muito como veneno, né, nessa fase da vida das pessoas, né? E, claro, tem certos cuidados, tem informações que circulam, tem redes sociais que disseminam. A gente sabe que alguns psicoestimulantes podem interferir no crescimento, no ganho de peso, né? Isso é real. Mas as pessoas são medicadas acompanhadas, tá? Então, o acompanhamento médico ele serve para isso, para a gente ver as intercorrências que estão acontecendo, mudar as estratégias. Ninguém vai deixar uma criança parar de crescer e dizer, não, você vai ter que tomar esse remédio que está causando um efeito colateral. Mas as pessoas se esquecem, né, do desfecho daquele sinal que a criança deu ali naquela época, que se tivesse sido medicado, tinha fechado muitas outras portas para que outras comorbidades não surgissem. Né? A gente sabe que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade mexe com um eixo, né, que abre portas para diversos outros transtornos. E a dependência química está dentre eles. Né? Criança não tem transtorno, e criança não pode ter depressão.
Às vezes tem esse estigma que criança não pode ter depressão ou determinados transtornos. E a gente precisa quebrar também esse estigma na infância, né? Porque tem criança que deprime também. A Carlene, inclusive, escreveu um capítulo para um livro que eu acabei de lançar falando já exatamente sobre isso. Né? Isso, então... isso. E isso também, né, vale para o outro lado. Nem tudo é transtorno. Né? Hoje em dia, com o espectro autista, eu tenho escutado violências ditas com crianças que são singulares. Eu fui uma criança singular ao extremo. Eu era pouquíssimo sociável, eu adorava só ficar com os meus animais, né? Eu não interagia, eu não tinha amigos, eu era uma criança muito tímida. E hoje eu estou aqui falando com vocês, né? Me tornei um profissional, converso com outras pessoas, circulo em diversos lugares. Se tivessem me rotulado lá atrás. Então, a gente também tem que pensar sobre isso, né? Por isso que a sensibilidade, a comunicação e o esclarecimento é fundamental, né? Para que o pai que está lá no nosso consultório passe a sair dali acreditando que é aquele o caminho, né? A gente precisa levar informação, evidência científica e, claro, sensibilidade, né? Ô, Ana, eu não entendi bem, assim, você... consequência do meu TDAH mesmo, viu? Eu dei uma voada, ele peço desculpa. Você gostaria de saber como fazer com os pais que se recusam a dar medicação, assumir realmente o diagnóstico do filho, não é? Na verdade, eu queria só comentar sobre isso, porque eu penso que muitas pessoas que às vezes não têm tanta informação sobre saúde mental mesmo, pode estar escutando, porque eu vejo às vezes essa dificuldade de alguns pais de dizer, não, mas medicação eu não quero que ele tome. Eu acho que a gente precisa oferecer o que a ciência mostra de benefícios. Nós precisamos deixar claro custo e benefício. Tudo na medicina, tudo na ciência e na vida, nós vamos precisar colocar custo e benefício. Né? Vamos lá, quais são? E aí vamos pesar, né? E usar os argumentos que a gente tem em nosso favor. E a decisão, depois, a gente precisa respeitar. Né? Obrigada. E eu estou achando legal quando vocês colocam esse diálogo, né, entre áreas, entre psiquiatria e psicologia, porque quando a gente está falando no consultório, o que a gente percebe muitas vezes é que chega um determinado momento, principalmente na psicoterapia, que a gente é só um copinho d'água numa mente em chamas, né? Então, quando a gente está falando de um paciente que está precisando de fazer uma introdução medicamentosa, muitas vezes é também porque a terapia não está dando conta somente, né? E aí o que eu acho que é muito interessante, que talvez é uma das maiores barreiras que a gente enfrenta quando a gente vai fazer um encaminhamento psiquiátrico, fora tudo que vocês já falaram, de estigmas, de preconceitos relacionados, é um preconceito mesmo, talvez de um senso comum, de que medicações psiquiátricas vão causar dependência. Eu acho que isso é o que a gente mais esbarra. E não que elas não possam causar, não é sobre isso. Mas é como que a gente vai, de alguma maneira, trabalhar isso com os pacientes para psicoeducá-los de que entre o normal e o psicológico a gente tem um abismo aí também muito tênue, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Então, eu queria só que vocês fizessem algum comentário a respeito disso, porque eu acho que é o que mais as pessoas temem na hora de tomar uma medicação psiquiátrica. Vê só, Gui, isso a gente lida com isso na prática mesmo, é o que tem no dia a dia. O que é que acontece? Apenas poucas classes dos psicotrópicos têm um potencial para causar dependência, né? Para causar tolerância. O paciente fica tolerante àquela dose, precisa aumentar, enfim. Mas essas medicações, nas doses em que nós prescrevemos, não é o suficiente para causar dependência. Não é. O grande problema é aquele paciente que quer mais, que quer mais, que quer mais. Então, aí, naquela dose, vai causar a dependência. Não é? Então, tudo é uma questão de dose. Não é? Eu acho que tudo pode ser veneno e tudo pode ser remédio. Não é? Vai depender da dose. E também lembrar que o que as pessoas chamam de dependência, às vezes, não é bem a dependência, né? Porque tem alguns remédios que não causam dependência, mas causam sintomas de descontinuidade, né? Então, as pessoas tomam um antidepressivo, uma dose razoável, e passam 2 dias sem tomar, elas passam mal,
e elas dizem, eu não posso mais viver sem esse remédio, eu estou dependente, não quero mais tomar. Isso acontece muito com uma medicação chamada venlafaxina, por exemplo, né? Paroxetina, né? Desvenlafaxina. Então, os pacientes chegam no consultório e dizem assim, eu não quero mais esse remédio, porque eu estou dependente dele. Na verdade, ele tem uma má disciplina e ele quer pecar no tratamento e não passar mal. O remédio avisa, né? Mas isso é uma síndrome da descontinuidade, isso não é dependência. E o paciente sente os efeitos colaterais da retirada, que são sintomas análogos a uma crise de ansiedade, né? Sente palpitação, sente falta de ar, sente nervosismo, crise de choro, sudorese pode acontecer, choques na cabeça, que são os brain zaps que se fala, né? Então, tudo isso existe mesmo, mas isso, mais uma vez, esbarra na informação, porque da mesma forma que a medicação é introduzida com doses baixas, ela precisa percorrer o caminho de volta. Ela precisa ser retirada também dessa forma, né? Então, é isso. E outra coisa é, uma vez que eu tratei, eu fiquei super bem durante o uso da medicação. Quando eu tirei a medicação e achei que estava bem, voltei a me sentir mal. Então, eu só fiquei assim porque eu tomei o remédio me causou dependência. Não, na verdade, você tem um transtorno crônico que você merece ser tratado. Algumas coisas precisam ser mais sustentadas por mais tempo do que outras. Às vezes a gente acha que é o momento de retirar a medicação do paciente, na outra semana acontece um divórcio, acontece uma morte, acontece um desemprego. E aí? Será que isso vai ser suficiente para desestabilizar o paciente? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas a vida é dinâmica, as coisas acontecem, a gente às vezes precisa retomar o tratamento medicamentoso e isso não quer dizer dependência, isso quer dizer outra coisa. Sim. E realmente isso que o Guga falou é o comum, né? Do paciente, estou tão bem, eu vou fazer o teste. E aí ele para o remédio e os sintomas vêm, seja pela síndrome de descontinuação, que alguns remédios, as medicações como é a vida mais curta, que sai rápido do teu organismo, elas vão dar uma síndrome de descontinuação, porque de repente você está sem ela. Diferente de outros, por exemplo, a fluoxetina dá 14 dias ali para sair do teu organismo, mas tem outros que saem bem mais rápido. Então, você imagina, mesmo que você não precisasse mais daquela medicação, já ia te dar um desconforto porque você não tirou da forma correta. E aí, o que é que acontece? O paciente para de tomar e fala, mas eu não fiquei bem. Aí vem, doutora, olha, mas eu não quero mais remédio. Eu não quero porque eu estou dependente desse remédio. Eu falei, você não está dependente. Você vive sem esse remédio, mas você vive melhor com o remédio. E aí você vai escolher. Não é? Então, Gui, a gente também precisa quebrar essa ideia da dependência. Tá? São poucas medicações que têm esse potencial. E a gente faz com muito cuidado, muita cautela. Não vamos fazer em um paciente que já tenha um potencial para isso, ou vamos usar com muita cautela nesse paciente, com orientação, com acompanhamento. Tá? E a gente precisa também explicar para o paciente sobre o que ele está tomando. A gente precisa, porque tem muita gente que fala, doutora, eu vim tomando isso, eu não sei nem o que é isso, qual o mecanismo de ação, como é que age, o que é que faz. Ele tem que ter essa clareza também, sabe? Para ele entender como é que tudo funciona e aí vai se quebrando essas crenças, né? Porque é tudo crença. Perfeito, perfeito, gente. Eu queria agradecer vocês, foi muito bom. A gente poderia passar horas aqui conversando, né? Eu queria agradecer. E a mensagem que fica é que não precisa sofrer sozinho. A gente está aqui, né? Pode contar com a gente está aqui para cuidar de vocês. E é isso aí. Obrigada, Guga. Obrigada, Clarinha. Obrigada a todos.